Bom, olá, eu me chamo Simone. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre fraseologia. É um assunto assim bem complexo que gera muitas dúvidas, né? Então eu fiz algumas pesquisas aqui nos meus materiais de estudo e vou dar uma resumida naquilo que eu acho mais pertinente para ficar um pouquinho mais claro sobre isso, tá? Vou usar uma linguagem bem simples para que todos possam entender. Bom, a frase musical, ela também pode ser comparada com uma frase literária, né? Então elas têm assim, ambas têm os seus elementos básicos de formação. Só que na frase literária nós usamos outros nomes, né? Como por exemplo, uma frase tem o verbo, né? A literária tem um substantivo e vários componentes. Na música também tem, só que são outros nomes, tá? Então a frase musical, ela tem alguns componentes. São vários. Para a gente, assim, aprofundar nesse assunto, aí tem que ter um pouco mais de conhecimentos prévios, tá? Tem que saber campo harmônico, cadências, são vários fatores aí. Então, assim, eu vou eliminar e vou usar uma linguagem bem simples para que vocês possam entender, tá bom? Então, não vou aprofundar porque tem que ter mais conhecimento. Assim, quem estiver ouvindo teria que saber campo harmônico, cadências e mais coisas, etc, né? Saber bem de harmonia para poder entender assim bem profundo. Mas resumindo, vamos lá. Eu vou começar falando do primeiro componente, o menor componente da frase. Nós chamamos de célula, tá? Esse aqui é o menor elemento musical. Menor elemento musical. Então, nós chamamos de célula, tá? Vamos dizer assim, seria uma ideia, uma pequena ideia musical, porque a frase é uma ideia maior, né? E a célula seria bem pequenininho. Então, eu peguei um livro que eu tenho aqui, rítmico, que eu achei legal, porque ele trabalha com ritmos e ele trabalha assim com células rítmicas. Então, ele mostra várias células para treinar o aluno, né? Então, eu achei super interessante para mostrar para vocês, ó, o que seria. Tá vendo? Aqui esse quadradinho, ó. Em um tempo, nós encaixamos uma semínima ou 4 semicolcheias. Então, esse quadradinho nós chamamos de célula, tá bom? Outra célula, 2 colcheias, tá vendo? Aqui cabe 4 semicolcheias. Isso aqui é para trabalhar leitura 2 vozes, tá? Então, muito legal esse exercício. Esse livro é muito bom. Aqui, tá vendo? Ó, cada quadradinho é uma célula e traz um ritmo diferente, tá vendo? Aqui ele dá umas sugestões, ó, como trabalhar com essas células musicais. Tá bom? Ficou claro? Então, é uma figura pequena, um elemento musical bem pequeno. Chamamos de célula. Muito bem. Bom, depois da célula vai vir o motivo. Tem outro grupo, outros componentes antes desse motivo e antes da célula, tá? Mas para o vídeo não ficar extenso e eu não quero aprofundar, nós já vamos direto para o motivo, que é importante. O que seria o motivo? É um desenho que é constituído mais ou menos de 2 ou mais células, tá? Ou seja, é uma pequena melodia. Aqui é bem menor, aqui é um pouquinho maior, tá? Aí eu vou dar como exemplo de motivo. Vamos até escrever aqui, né? Ele é constituído de 2 ou mais células, tá bom? Vou dar um exemplo de uma canção erudita que todo mundo conhece, a Nona Sinfonia de Beethoven, né? Aquelas primeiras 4 notas do tema da sinfonia é um motivo, tá? Ó, vou tocar para vocês verem, ó. Um motivo. Outro motivo. Outro motivo. Outro motivo. Percebe? Então é uma ideia musical, você percebe que dá para você entender o que você ouviu, ó. Se eu tocasse assim, só uma nota, saberia o que eu toquei? Não, né? Se eu tocasse 2, também não. E se eu tocar 3?
Já deu pra... melhorou, né? Dependendo aí o ouvido já reconhece. Ou... ah, conheci, essa é a Nona Sinfonia de Beethoven, né? Então, a hora que você reconhece a música, ali é o motivo, tá bom? Então, uma pequena ideia musical, tá? Bom, agora eu vou falar para vocês o que é um motivo baseado no autor Schoenberg. Esse nome é muito difícil de pronunciar. Eu estudei ele na faculdade, ele é tem um livro assim, muito bom dele, que chama Fundamentos da Composição Musical. E nós temos aula de composição, né? E aí nós temos que estudá-lo tal para ter como referência. Então agora eu vou ler ele para ver o que ele fala sobre o motivo, tá bom? Aqui agora que eu expliquei foi uma definição mais simples que eu usei de um dicionário de música e agora eu vou falar sobre aqui o ponto de vista do Schoenberg, tá? Então vamos ver o que é motivo através dele. Bom, então retomando, vou usar o livro aqui do Schoenberg para vocês entenderem, tá bom? Então, motivo, segundo ele, geralmente aparece de uma maneira marcante e característica ao início de uma peça. Então, eles são intervalares e rítmicos, combinados de modo a produzir um contorno que possui normalmente uma harmonia inerente. Ou seja, é uma questão intervalar. Então, por exemplo, você repara que o motivo ele tem uma sequência de intervalos. E aí essa sequência, geralmente ela se repete, só que em alturas diferentes ou com variações. Depois eu vou mostrar no hino, para ficar um pouco mais claro, tá bom? Então, que nem na faculdade, meu professor, quando falou sobre motivo, ele disse assim, que um motivo tem só um numa peça. E através desse motivo, o compositor faz variações em cima dele. Então é muito, muito complexo, tá? Aprofundar sobre esse assunto não é nada assim simples, tá bom? Mas para a igreja, né, nós vamos aprender, assim, pelo que eu entendi, analisando a poesia e não a melodia, tá? Porque se for analisar a melodia, entra a questão de intervalos, variações rítmicas, aí fica um pouco mais complexo. Mas é interessante, é muito legal, tá? Bom, então ele fala assim, que é frequente esse motivo, e ele é considerado o germe da ideia, e ele inclui elementos em última análise. Todas as figuras musicais subsequentes poderiam, então, considerá-las como o mínimo múltiplo comum. Olha só como que ele compara. E como ele está presente em todas as figuras subsequentes, poderia ser denominado máximo divisor comum, tá? Então, ele é muito presente numa peça. Aí ele fala aqui, ó, um motivo aparece continuamente no curso de uma obra. Ele é repetido. A pura repetição, porém, engendra monotonia. E para tirar essa monotonia, para ser evitado isso, surge então a variação rítmica, tá? O vídeo está começando a ficar extenso, mas eu vou tentar mostrar para vocês bem rapidamente no hino como que isso funciona. Bom, eu escolhi o hino 274 para mostrar para vocês que ele tem assim uns motivos bem simples e fácil de entender, tá? Então veja bem, o primeiro motivo seria esse aqui, ó. Sol, 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 lá, certo? Esse é o primeiro motivo. Depois, lá, sol, fá, sol, segundo motivo. Então agora vamos entender aquela questão que eu falei para vocês em intervalar. Então veja bem, ele começou intervalos uníssono, não foi? Ó, sol, sol, sol e subiu uma segunda, intervalo de segunda. Tem que saber o que é intervalo, tá? Que é a distância entre as notas. Subiu. Aí o segundo motivo, o que ele fez? Uma variação. O primeiro ele subiu e o segundo motivo ele desceu em graus conjuntos e subiu uma segunda, tá? Então ele fez uma variação para não ficar monótono, né? Então eu escrevi aqui, ó, para ver se fica mais fácil, ó. Sol, 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 lá, subiu, ó. Tudo na mesma altura, subiu. Daí o segundo motivo, lá, sol, fá, tá vendo, ó? Ele desceu em graus conjuntos e subiu uma segunda. Então, ele fez uma variação desse primeiro motivo, ó. Tá vendo? Então, ele mudou a questão intervalar, ou seja, os intervalos. Ele mudou a sequência que ele usou no primeiro motivo. Agora, vejamos. O terceiro motivo, o que ele fez?
si, do. Esse terceiro motivo não é igual ao primeiro, vocês concordam? Ah, irmã Simone, mas é outra nota. Sim, é outra nota. Mas a sequência dos intervalos é a mesma. Ele só mudou a altura, ó. Ele fez 3 notas uníssonas, né? Ó, si, no mesmo lugar. Igual o primeiro motivo, ó. Sol, sol, sol. E o que ele fez depois? Subiu pro do, um intervalo de segunda. Mesma coisa que ele fez aqui. Então, ele repetiu o mesmo motivo com uma variação na altura. Ele pegou a mesma variação, o mesmo ritmo, desculpa, e só mudou a altura. Aí, o quarto motivo, o que ele fez? Ele fez igualzinho o segundo, ó. Ele desceu as 3 notas e, no fim, subiu um intervalo de segunda. Entenderam? Então, os motivos têm variações. Pode ter variações rítmicas, como também variações na altura, tá? Como os nossos hinos são mais simples, então é até mais fácil de entender. Agora, se vocês pegarem, né, uma peça mais longa, aí é mais complexo, tem muita variação, tá bom? Mas é muito legal, tá? Então, isso é um motivo, tá bom? Espero que vocês tenham entendido. Agora, vamos falar sobre o próximo componente. Bom, pessoal, o vídeo já ficou um pouco extenso, né? Agora eu vou falar sobre outro assunto, ainda eu não terminei, tem bastante coisa, então eu vou fazer o segundo vídeo, vou continuar em outra gravação, tá? Espero que vocês tenham entendido e procurem aí no YouTube a continuação, a parte 2 sobre esse assunto, tá bom? É super interessante, vou mostrar para vocês com embasamento aqui em 2 teóricos, eu acho que talvez já vai dar uma noção para vocês do que é. Tá? Que agora o próximo que eu vou falar é sobre a frase, semifrase e a frase. Deus abençoe a todos.